e como, no final das contas, repercutiu, né, num cenário internacional, num cenário diplomático, político, a fala da primeira-dama Janja da Silva num comentário a Elon Musk. Primeiro a gente coloca aqui o que disse o presidente, sem citar a esposa, sobre a não necessidade de ofender ou xingar alguém na campanha da Aliança Global contra a Fome. Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém, nós não temos que xingar ninguém. Nós precisamos apenas indignar a sociedade, indignar as pessoas que conquistaram o direito de comer. Lembrando que a primeira-dama xingou no último sábado o empresário Elon Musk durante um discurso numa palestra sobre combate à desinformação no CRIA G20, no Rio de Janeiro. Ao longo da fala, um navio buzinou ao fundo, atrapalhando as declarações. Aí, na sequência, a primeira-dama afirmou o que a gente ouve agora. Era essa consideração que eu queria fazer, que esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Uma buzina de navio. O Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Fuck you, Elon Musk. Bom, isso repercutiu bastante na imprensa internacional, né, na política. A gente está vendo discursos muito duros também da direita, mas repercutindo também de maneira ruim dentro do governo, não, Eliane? Pois é, a gente nem precisa traduzir o que a primeira-dama brasileira andou falando, né? Porque é uma expressão bastante conhecida, mas vamos combinar que não é uma expressão nada diplomática e é uma expressão que não cabe na boca da primeira-dama, que é a anfitriã de um evento internacional desse porte, né? A Janja chegou no Rio de Janeiro se comportando como se ela fosse uma apresentadora de programa de auditório, saltitante, feliz, falando o que vem à cabeça, como se ela fosse a Xuxa, a Angélica, sei lá mais quem, a Iliana, mas ela não é. Ela é primeira-dama. O que ela faz, o que ela fala, reflete, passa a sensação de que ela está refletindo a posição do presidente Lula. O Elon Musk, nós temos o direito de achar o que a gente acha e de falar o que a gente acha. Mas quando tem implicações diplomáticas que podem ferir o interesse brasileiro, aí não. Aí quem tem responsabilidade não pode fugir a essa responsabilidade. E causou mal-estar. Mal-estar na diplomacia, mal-estar entre ministros do Lula, né? E o próprio Lula teve que reagir. A Janja, quando foi consultada, não quis se manifestar, ou seja, ela não pediu desculpas, ela não tentou se explicar, deixou para lá. Mas o Lula deixou claro, olha, não é ofendendo nem xingando ninguém que a gente vai a algum lugar. O Musk é o maior bilionário do mundo, mas não é só isso, ele agora é parte integrante, né, e eu diria até estratégica e decisiva da composição do futuro governo Trump nos Estados Unidos. O Trump e o Lula se estranham, né? O Trump já disse que o principal aliado dele na América do Sul vai ser o Milei, vai ser a Argentina, o que é subverter a ordem das coisas. A importância do Brasil é inequivocamente maior do ponto de vista econômico, social, territorial do que a Argentina. Então a situação já é ali difícil. A primeira-dama está botando ainda mais obstáculos na relação entre Trump e Lula, porque o Musk vai ser, eu diria assim, vai ser a eminência parda do governo Trump, pairando sobre os outros ministros, porque ele tem um poder, uma bomba atômica, que é a internet. Ou seja, a Janja podia ter sido mais primeira-dama e menos voluntariosa. Muito bem. E também abre um precedente, né? Porque aí você critica o discurso de ódio da direita, mas a esquerda, né, acaba fazendo esse tipo de manifestação. Enfim, fica aí
combustível para as redes sociais, uma coisa que não faz bem para ninguém, né? Pois é, a Janja acabou alimentando o quê? O bolsonarismo, os adversários do presidente Lula. E mais, levou uma lambada do Musk, porque o Musk, ironicamente, riu e disse, vocês vão perder a próxima eleição. Isso vai ficar pairando no ar. E vocês vão perder a próxima eleição. Bom para o Lula, bom para o Brasil, isso não é, né? Teve um momento também que ela chamou o ministro Alexandre de Moraes de parceiro lá. Ela também dá uma alimentada no bolsonarismo, isso aí. Exatamente, né? É o nosso parceiro para impedir o golpe e tal. Isso não é bom, nem mesmo, muito menos para o Alexandre de Moraes. Lene Cantanhede conversando conosco de Brasília. Eli, conta pra gente como é que está aquele inquérito da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado e o 8 de janeiro, né, que atinge também o ex-presidente Bolsonaro, a reboque do atentado, né, que a gente viu na semana passada também na Praça dos Três Poderes. Pois é, com a entrada, né, com a chegada desse novo inquérito, das explosões que a Polícia Federal trata como terrorismo, esse inquérito chegou no Supremo Tribunal Federal, foi repassado para o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do outro inquérito mãe lá do governo Bolsonaro, que é o inquérito do golpe de 8 de janeiro, e aí ficou todo mundo pensando, opa, isso vai atrasar, né, esse inquérito das explosões vai acabar atrasando ainda mais o já muito atrasado inquérito do golpe de Estado na era Bolsonaro. Mas não, né, minhas fontes do Supremo explicaram que são inquéritos autônomos. Um inquérito não interfere no cronograma do outro. Então a gente tem na sexta-feira, até sexta-feira, com feriado na quarta-feira e tudo, a gente vai ter aí a conclusão do inquérito mais importante ali contra o Jair Bolsonaro. Ele que também, por exemplo, sofre inquéritos sobre atestado falso de vacina, sobre a tentativa de embolsar joias cravejadas de diamantes da Arábia Saudita e até de tentar vender parte dessas joias nos Estados Unidos, né? O inquérito já estava praticamente pronto até que a Polícia Federal adquiriu um equipamento israelense chamado Celebrity, que é capaz de capturar, de resgatar imagens, mensagens, textos apagados, tanto dos celulares quanto dos HDs dos computadores. E isso o Alexandre de Moraes deu mais tempo, mais 90 dias, e a Polícia Federal conseguiu captar novas provas, novas mensagens comprometedoras, e isso tem um efeito bastante imediato, que é o seguinte, né? A delação premiada do tenente-coronel da ativa Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Jair Bolsonaro na presidência, essa delação premiada está sob risco, né? Tanto que ele foi chamado na sexta-feira, ele foi chamado para um novo depoimento na Polícia Federal amanhã no início da tarde. Por quê? Porque se ele uma alta fonte da PF estava me falando, né, uma fonte envolvida nesse inquérito, estava me dizendo que o Mauro Cid não pode achar que ele só confirma o que a PF já sabe. Delação premiada é para quando você traz fatos novos que a PF não sabia, né? E se ele sonegou informações, ele perde a delação premiada. E o que isso significa? Significa que ele perde os benefícios da delação premiada, ou seja, a redução de pena, que é o mais importante, né? É o prêmio maior, é a redução de pena. Ele pode perder, está sob risco de perder isso, e mais, né? Tudo que ele disse continua valendo.
Ou seja, ele perde e não ganha nada, né, se ele fraquejar nessa delação premiada. Então, amanhã é a última chance do Mauro Cid, entrar nos trilhos ali com a Polícia Federal. E até sexta-feira, no máximo, a gente deve ter aí a conclusão desse inquérito tão importante, que é o inquérito, aliás, que nos informa sobre todo o processo de preparação, articulação do golpe de Estado, que também detalha todo o 8 de janeiro e que, de certa forma, explica, né, subliminarmente, por que cidadãos aparentemente pacatos, civilizados, se tornam terroristas capazes não apenas de explodir artefatos na frente do Supremo, como aqueles 1000 e tanto que invadiram as sedes dos 3 poderes no 8 de janeiro. Então, é um inquérito muito importante, com feriado ou não, a semana vai ser quente em Brasília. Bom, cúpula de líderes do G20 no Rio de Janeiro, começando com já o presidente se reunindo, recepcionando ali os líderes mundiais que participam desse grande evento no Rio de Janeiro, está posando para foto, né, cumprimentando esses presidentes, esses premiers. Queria que você falasse um pouquinho sobre as ausências, né, porque no final de contas temos um representante importante que não vem por motivos até alheios, né, a essa pauta, mas que é sentida sempre a ausência de Vladimir Putin, mas também quem veio e está prejudicando o meio de campo e esse protagonismo do Brasil, Eli. Pois há uma reunião super importante, né, gente, no Rio de Janeiro, que é a cidade maravilhosa, que com todos os seus problemas é ainda a cidade icônica do Brasil no mundo, e o presidente Lula recebendo, por exemplo, o Joe Biden, ainda presidente da maior potência, recebendo Xi Jinping, presidente da segunda maior potência, a potência emergente, que é a China, o Olaf Scholz da Alemanha, a Meloni da Itália, enfim, é uma reunião super importante com os maiores líderes dos principais países, das principais economias do mundo. O Putin não vem, até porque o Putin não pode sair da Rússia, porque se ele sai da Rússia, ele corre o risco de ser preso por crime contra a humanidade. Então, o Putin não vem, mas ele manda o Lavrov, que é o chanceler russo, que tem uma importância enorme, né, na China. Na Rússia. Então, sim, é uma reunião muito importante que rende não apenas prestígio ao Brasil e ao presidente Lula, mas rende também boas fotos e boas reuniões bilaterais. Por exemplo, o Javier Milei, o Javier Milei é um elemento ali provocador, né? Todo mundo assim de barbas de molho com o que o Milei pode fazer na chegada ao Brasil, qual é a intenção dele de vir para o G20. Lembrando que o Lula e o Javier Milei nunca se encontraram depois da posse do Milei, né? E o Milei veio uma única vez ao Brasil e fez um tapa no presidente, que é o presidente Lula, porque o Milei veio ao Brasil para um encontro da extrema-direita com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Milei é uma figura que a gente merece falar muito, porque foi o primeiro presidente a ser recebido pelo Donald Trump depois da eleição nos Estados Unidos, né? O Milei também toma decisões que são muito, não só preocupantes, como chocantes. Por exemplo, ele retirou a delegação argentina da COP29 em Baku, no Azerbaijão.
E agora também ele acaba de deixar a Argentina numa posição muito desconfortável, porque dos 184 países da ONU, a Argentina foi o único país que votou primeiro ali contra uma resolução da ONU a favor dos direitos indígenas. O único de 184 países. E depois, alguns dias, 3 dias depois, me parece, a Argentina também foi o único país, único no mundo inteiro, que votou contra uma resolução combatendo a violência contra as mulheres e contra as meninas no mundo. Ué, por que ele faz uma coisa dessas? Ele é a favor da violência contra as mulheres e as meninas? É uma coisa chocante. E o Milei também é considerado um fator de tumulto, porque ele pode atrapalhar e muito a resolução final, o documento final do G20 do Rio. Tudo bem, só para registrar, nem o Irã votou contra essa resolução aí em relação à violência contra as mulheres. Nem o Irã se absteve, né? Mas não votou contra, só a Argentina. Eliane, mas com esses líderes todos chegando um a um ali no tapete vermelho que a gente está observando aqui, geralmente quando eles chegam já tem algum consenso formado pela diplomacia, mas dessa vez nem tanto assim? É aquela história que o Dr. Tancredo Neves já ensinava pra gente há décadas atrás, né? Você só faz reunião quando você já sabe qual será a decisão, né? A decisão é tomada antes da reunião e as delegações só da China são mil chineses aqui no Rio de Janeiro, mas as delegações trabalham freneticamente para chegar a consensos. O Milei é um complicador nesse consenso, porque o Milei, por exemplo, não vota a favor da taxação das grandes heranças, que é uma defesa que o Lula vem fazendo, que o Brasil vem fazendo, né? O Milei também tem restrições aí a decisões quanto a clima. Enfim, o Milei é um complicador. Agora tem uma coisa interessante. O Milei, apesar de todo esse tumulto, de todo esse confronto, né, que aliás é uma tática da extrema-direita internacional, inclusive do próprio Trump, o Milei vem e provavelmente vai assinar, né, um acordo bilateral com o Brasil, um acordo que aparentemente é muito favorável ao Brasil, porque o Brasil vai importar gás da Argentina num preço bem mais camarada do que o preço do gás aqui dentro do Brasil, o preço interno do gás. Então, se houver isso, é um passo positivo nas relações entre Brasil e Argentina. Espera-se que sim, né? Porque o Milei é muito fora da casinha, né?